Nada como uma bela história de sucesso para nos incentivar a voar alto. E é exatamente isso que o Catador de Sonhos nos proporciona: inspiração. Afinal, Geraldo Rufino não nasceu em berço de ouro, mas construiu uma fortuna com humildade, muito trabalho e valores sólidos. Esse é um vídeo de um livro sobre empreendedorismo, sim, mas não é só isso. Rufino compartilha os seus aprendizados, muitos deles em momentos difíceis, mostrando como superou cada um deles e se fortaleceu cada vez mais. Nessa trajetória, Rufino subiu muitos degraus. Passou de catador de lixo a empresário bem-sucedido no ramo de reciclagem de peças de caminhão. Trata-se de um negócio que fatura 50 milhões de reais por ano e que o colocou em posição de destaque entre os empreendedores brasileiros. E sabe o que isso significa? Significa que o sucesso está ao alcance de todos. Se ficou interessado em conhecer mais sobre essa história e aprender lições valiosas com o autor, então veja este vídeo até ao fim. Uma criança pobre. A vida não facilitou as conquistas de Rufino. Pelo contrário, desde criança ele enfrentou dificuldades junto com a família pobre que se mudou de Minas Gerais para São Paulo em busca de oportunidades. O catador de sonhos chegou à capital paulista com apenas 4 anos de idade. Algumas vezes ele dormiu na estação de trem, mas a família se instalou na favela Sapé. Ele ouvia das pessoas ali que aquela era uma época difícil porque o país atravessava uma crise económica. Rufino era criança e ficou confuso esperando que a tal crise batesse à sua porta. Tal como uma bruxa nunca se viu uma crise. Não se sabe como é, mas sempre se tem medo de como ela possa aparecer. Mas, ainda menino, Rufino vivenciou a sua primeira perda no mundo do empreendedorismo. Isso porque ele começou a catar lixo para revendê-lo. No entanto, perdeu todo o dinheiro que já tinha junto. Com isso, o catador de sonhos aprendeu a sua primeira grande lição. A crise é algo imaginado, algo que as pessoas criam. Uma vez que o dinheiro só muda de mãos. O jeito é se empenhar em descobrir novas ideias, criar ou desenvolver novos setores. Segundo Rufino, o jeito de enfrentar as dificuldades é colocar o foco no lugar certo. Ou seja, quem se prende nas dificuldades acaba paralisado pela vaidade ou pelos precalços do caminho. As primeiras perdas. Ao se estabelecer em São Paulo, Rufino não perdeu apenas o dinheiro. O garoto enfrentou a morte também. Assim, para ajudar com a manutenção da casa e sobrevivência da família, ele passou a trabalhar nas minas de carvão. Nessa época, Rufino começou a observar um grupo de garotos que voltava do lixão vestidos e alimentados. Então ele decidiu também seguir o caminho em direção ao lixão nos períodos em que não estava a trabalhar nas minas. Foi exatamente aí que começou a sua história de catador de latinhas, e foi também quando Rufino teve a ideia de construir carrinhos de mão para aproveitar melhor o que encontrava. Mas ele não parou por aí. Mais tarde, começou a alugar os carrinhos para os outros meninos nos finais de semana. Junto com o trabalho e a criatividade, Rufino começou a ganhar e juntar dinheiro, mas o destino pegou pesado com o garoto. Ou seja, o terreno onde ele armazenava as latinhas e escondia o dinheiro foi limpo e todas as suas economias e mercadorias sumiram como num passe de mágica. O catador de sonhos tinha motivos de sobra para desanimar, chorar, culpar a vida e as pessoas pelos problemas e dificuldades que ele e a família enfrentavam. Mas Rufino decidiu aprender com essa segunda lição. Se ficasse focado no problema, talvez nunca se recuperaria. A mudança de foco. Sem o lixão e as latinhas para vender, Rufino deixou a criatividade falar mais alto outra vez. Ele comprou trapos e bolas e alugava tudo para jogadores de futebol. E foi mais longe, criando um time e realizando apostas dos resultados. Rufino era ainda o goleiro do seu time, porque segundo ele precisava garantir que bola nenhuma entrasse na baliza. Junto com o negócio do futebol, o catador de sonhos iniciou um novo empreendimento. Em sociedade com o seu irmão, ele abriu um boteco ao lado do bar do pai dele. No entanto, mais uma vez ele experimentou uma experiência ruim com a quebra do boteco. Rufino precisava garantir uma renda fixa e assim aos 13 anos de idade começou a trabalhar como office boy com carteira assinada. Isso não inibiu o seu espírito empreendedor e entusiasmo. Assim, paralelamente, o garoto experimentava novas coisas que pudessem aumentar a sua renda. Rufino testou, correu atrás de conhecimento e desenvolvimento até estar pronto para iniciar a sua própria empresa. Segundo ele, a fórmula de sucesso se sustenta em 3 pilares básicos: trabalho árduo, entusiasmo e família. Vamos conhecer um pouco sobre cada um deles. O catador de sonhos e o primeiro pilar do sucesso: trabalho. Rufino jamais desistiu
e nunca teve medo de arriscar. Não se abalou com as perdas que enfrentou na vida e sempre apostou no trabalho como uma poderosa ferramenta de sucesso. Quando estava planeando o seu primeiro empreendimento, o catador de sonhos dedicava 12 horas por dia ao seu projeto de crescer. De acordo com Rufino, Deus já fez a parte mais difícil. Nos criou. Agora, o nosso trabalho é fazer o que temos paixão e não perdermos a fé frente às adversidades. Afinal, garanto, o problema sempre será menor que a gente. E se é menor, somos nós quem o comandamos. Basta que tenhamos clareza e foco em como administrá-lo. O catador de sonhos e o segundo pilar do sucesso: entusiasmo. As pessoas tendem a jogar para os outros a culpa pelas crises e acontecimentos negativos. Mas o que muita gente não entende é que a crise traz junto com ela grandes oportunidades. Basta manter-se atento e não temer o trabalho. Para o catador de sonhos, não se pode ter medo do fracasso, porque se você não tentar, não chegará a lugar algum. Por exemplo, Rufino quebrou 6 vezes em seus empreendimentos, mas ele sempre encontrou os seus erros e buscou corrigi-los. Você precisa ter coragem de agir e também acreditar muito no seu potencial e nos seus sonhos. Com essas duas forças, lhe empurrando para a frente, nunca faltarão motivação, entusiasmo e paixão para vencer os obstáculos no meio do caminho. Aliás, garanto Rufino, paixão é o principal combustível para o empreendedor construir uma estrada. A lei da atração. Nós atraímos o que pensamos. Assim, se você focar em coisas boas, acontecimentos bons acontecem. Caso contrário, vai atrair coisas ruins. Mas uma coisa é certa: o pensamento positivo não é suficiente para, sozinho, atrair o que queremos. É imprescindível trabalhar muito e persistir no objetivo proposto. Em outras palavras, se você quiser muito alguma coisa, mas não sair do lugar, não tiver atitude, provavelmente ficará apenas no desejo. Tenha uma meta. Você precisa saber exatamente onde se quer chegar para não gastar tempo, energia e dinheiro dando voltas e mais voltas ou seguindo por um caminho sem fim. Então defina uma meta, um objetivo. E não precisa ser nada grandioso, impossível de ser controlado. Por exemplo, decida ganhar $1 a mais por dia. Compartilhe essa meta com os seus colaboradores e, segundo o livro O Catador de Sonhos, você será bem sucedido. Veja o empreendedorismo como uma escada. No mundo dos negócios, cada degrau leva para mais perto do sucesso. Porém, a dica do catador de sonhos é não pular degraus, mas avançar um de cada vez com entusiasmo e sabedoria. Cada degrau é uma referência, um aprendizado. Não perca a noção desses ensinamentos ou você retornará ao ponto de partida e terá de fazer o caminho novamente. O catador de sonhos e o terceiro pilar do sucesso: a família. Crescer sozinho não vale a pena, garante Rufino, o catador de sonhos. E nessa trajetória a melhor companhia é a nossa família. Ela é a proteção que nos ajuda a manter a postura realista e a saber que tem mais gente a contar com o nosso esforço e sucesso. A família auxilia nos tempos difíceis e é o porto seguro quando você precisa de mais um apoio. E Rufino leva isso muito a sério, tanto que emprega os filhos, esposa e muitos outros parentes na JR Diesel. Além disso, trata todos os seus colaboradores com carinho, como se fossem familiares. Remunerar bem a sua equipa. Rufino defende ainda que, além de tratar bem todos os seus colaboradores, é preciso pagar a eles sempre mais que o mercado. Isso porque, segundo o catador de sonhos, funcionários felizes e bem remunerados desempenham melhor o seu trabalho. E isso reflete inclusive no atendimento ao cliente. Comprometer-se com as pessoas. Mesmo quebrado, Rufino fazia questão de pagar aos seus funcionários primeiro e nunca atrasar o pagamento. Além de manter a equipa de trabalho feliz e mais produtiva, isso auxiliava a ter respeito e credibilidade no mercado. Assim, as pessoas o respeitavam pelo seu trabalho sério e comprometido e sabiam que ele iria acertar as suas dívidas. Isso possibilitou uma série de prazos e condições melhoradas. Aqui, o conselho do autor é: arrisque até ao valor de seu património. Dessa forma, é ainda possível pagar os credores em caso de quebra. Os primeiros passos da JR Diesel. Rufino sempre achou que ter o próprio negócio era o melhor caminho para o sucesso profissional e ele correu atrás do seu sonho, 1, 2, 6 vezes. Para o autor, quando você não depende da decisão de outros, você controla todas as etapas do processo e sabe exatamente o que está a acontecer. Isso significa mais segurança. Além disso, Rufino queria ter a sua própria empresa para ajudar ainda mais as pessoas e garantir tranquilidade para a sua família.
Quando trabalhou como office boy no parque de diversões Play Center, Rufino guardou dinheiro suficiente para comprar o seu primeiro carro. Depois de alguns anos, ele tinha 2 caminhões que transportavam adubos. Tudo parecia bem, até que os caminhões se envolveram em um acidente e ficaram sem condições de uso. E Rufino não tinha dinheiro para pagar pelo conserto. Essa situação poderia consumir a sua energia e levá-lo ao fundo do poço. Mas não foi o que aconteceu. Para o catador de sonhos, o problema virou oportunidade. Uma oportunidade que se transformou em um negócio lucrativo. Como isso aconteceu? Simples. Já que não dava para consertar os caminhões, Rufino decidiu desmontá-los e revender as peças. Com o dinheiro arrecadado, ele criou a JR Diesel. O crescimento da empresa. Para as pessoas em geral, desmanche é um lugar sujo de óleo e cheio de peças velhas. Rufino queria inovar nesse segmento e então criou o desmanche de caminhões novos. Assim ele atrai uma clientela mais exigente e girava mais rápido o estoque de peças antigas. Rufino valorizava muito a limpeza e a organização. Ele sabia que bastava uma coisinha fora do lugar para começar uma bagunça. Então ele criou a cultura na empresa de que todos os colaboradores são responsáveis por manter tudo no seu devido lugar. Isso inclui o dono. O empreendedor acertou na mosca. Com as suas inovações, a empresa cresceu rápido. Mas 6 meses após o início das atividades, os sócios decidiram desfazer a parceria, gerando a primeira quebra da JR Diesel. O catador de sonhos precisava juntar os cacos e reestruturar a empresa. E ele fez isso com maestria, mas Rufino enfrentaria outro problema após a quebra de contrato com empresas estrangeiras e o fim do fluxo de caixa que eles trariam para a JR Diesel. Naquela época, o impacto foi tão grande que Rufino nem sequer tinha dinheiro para pagar a conta de luz. No entanto, a credibilidade que ele construiu ao longo da sua história abriu portas para negociações. Hoje, a JR Diesel é uma das maiores empresas de reaproveitamento de peças de caminhões do país. E o catador de sonhos transformou a sua trajetória em uma bela fonte de inspiração para todos os brasileiros.